Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vários de vocês me enviaram um vídeo que saiu ontem, faz menos de 22 horas, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Foi lançado no canal Enjack e este canal, ele trata sobre, sei lá na verdade o que trata, porque eu não conhecia esse canal, mas parece que tem vídeos sobre questões polêmicas, ele usa um humor meio barato ali para poder zombar da crença e de alguns outros fatos sociais. Mas eu acredito que ele pegou esse material produzido por pessoas que não são da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e, portanto, ele pegou um material para atacar nossa fé que foi pensado exatamente para isso, porque ele viu que dá visualização. Então tem um vídeo no canal dele lá, que é o segundo mais visto, inclusive, que tem muitas visualizações, eu acho que passa de 1 milhão de visualização. E ele pensou assim, olha, eu vou pegar um outro desenho aqui, porque ele também faz um vídeo sobre um desenho evangélico, e vou falar sobre os Mormons. Esse desenho que ele pega, eu já tenho um vídeo no canal aqui rebatendo, por isso eu não vou repetir tudo, vou deixar na descrição e também nos cards, se vocês quiserem acessar o vídeo resposta que eu tenho a isso, mas basicamente é uma animação que foi feita por opositores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, querendo desprezar e atacar a nossa fé. Então tem uma série de exageros, uma série de coisas erradas que são colocadas naquele desenho e que assim não vale nem a pena eu tratar ponto a ponto, porque são os mesmos argumentos repetidos vez após vez. Então ele fala do racismo. O livro de Mormon não é um livro racista, tanto é que o próprio livro de Mormon diz que Deus não repudia quem quer que o procure. Homem e mulher, negro e branco, escravo e livre, todos são iguais perante Deus. Também ele fala da poligamia. É verdade, Joseph Smith foi polígamo, mas como eu já expliquei para vocês várias vezes, também foi polígamo Abraão, também foi polígamo Moisés. A poligamia, por mais que isso nos incomode, ela fez parte daqueles que viviam os mandamentos de Deus. Como exceção, é verdade, mas ainda assim a gente precisa considerar que aconteceu. Interessante, né, quando falam da poligamia, que Joseph Smith teve várias mulheres. Joseph Smith, ele era um homem fértil, tanto que ele e sua esposa Emma tiveram vários filhos. Poucos chegaram à idade adulta, mas tiveram vários filhos. Quando Joseph, ele toma para a esposa outras mulheres, ele não tem nenhum filho, não existe nenhum outro descendente desses casamentos plurais. O único casamento que deu filhos a Joseph Smith foi o de Emma. Por que será? Pesquisadores dentro e fora da igreja chegaram à conclusão que o casamento plural, a poligamia que aconteceu nos primeiros dias da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não tinha conotação sexual, não era a intenção de ter um relacionamento sexual. Eles não queriam, vamos aqui, vamos inventar uma coisa para casar para a gente satisfazer as nossas necessidades sexuais. Não era isso. Se ele estudasse um pouquinho história, ele ia parar com esse tipo de zombaria. Aliás, todas as pessoas que falam sobre a poligamia, que é um tema muito interessante, muito importante, mas que não dá tempo de tratar em um vídeo rápido. Então eles só jogam assim isso no ventilador e saem correndo, né? Como se Joseph Smith ele fosse um homem sem princípios bons, um homem que explorava as pessoas, especialmente as mulheres, o que não condiz com a realidade, com as fontes históricas que nós temos. Uma outra coisa que ele fala lá são os aspectos doutrinários, aspectos do templo. Então ele coloca uns recortes de pessoas que filmaram dentro do templo em um ângulo assim meio esquisito. Você pensa, nossa, esses rituais macabros. Eu e o irmão Eduardo Tomazini temos falado sobre o templo toda manhã nos nossos devocionais. Não existe nada assim obscuro no templo. Existem coisas muito sagradas que nós aprendemos lá dentro e que devem ser incorporadas para termos um maior viver cristão. Então, as pessoas que querem aprender sobre o templo, tem um monte de coisa boa na internet, no próprio site da igreja. Site esse que eu tenho certeza que esse cidadão que fez o vídeo não consultou. Porque se tivesse consultado, os erros graves que ele cometeu falando sobre contra a nossa religião não seriam cometidos.
Quando sai esse tipo de conteúdo, a gente fica triste. Tanto é que um dos rapazes que me enviou esse vídeo, um jovem, ele me disse: Lucas, por que as pessoas nos perseguem tanto? E essa é uma questão que ela é presente quando a gente se depara com esse tipo de vídeo e com outros. A intenção desse rapaz é óbvia. Ele quer curtidas, ele quer visualização, ele até diz: eu vou receber um monte de comentário raivoso. Comentário raivoso ou não, fazendo o comentário vai aumentar a popularidade do vídeo e a monetização vai subir, ele vai ganhar mais dinheiro. O que ele quer é ganhar dinheiro. Mas existem também outros objetivos, e eu não estou dizendo desse rapaz específico, que eu não conheço no seu canal, não sei qual é o canal dele, né? Eu fui exposto ao conteúdo dele agora. Mas existem pessoas que querem destruir a igreja. Bilhões de dólares são usados em Hollywood para produzir documentários e filmes contra a igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Você pode perguntar, mas por que tanta perseguição? A verdade sempre sofre oposição. O Senhor Jesus Cristo disse que nós, por amor de seu nome, sofreríamos perseguição. Então faz parte do discipulado ter que encarar essa realidade e sofrer essa perseguição. Não significa que nós não podemos nos defender e procurar nossos direitos. Então eu digo a esse rapaz, como digo aos outros opositores que inventam mentiras e espalham coisas erradas sobre a Igreja de Jesus Cristo Santos nos últimos dias, que nós não ficaremos calados. Eu tenho treinamento jurídico, porque sou advogado, e eu não quero que vocês entendam isso como ameaça, mas eu quero que vocês entendam que suas ações têm consequências e podem ter consequências legais. Ele até tira sarro, as pessoas vão me processar, ele fala alguma coisa assim no vídeo, né? Eu reduzi o vídeo inteiro a texto, tá ali. Se eu quisesse, poderia peticionar, porque eu acredito que ele tem equívocos suficientes para atacar a minha fé, de tal modo que eu poderia identificar ali elementos para uma ação judicial. Não vou fazer isso, porém. Mas eu quero dizer que se você continuar no caminho para atacar a fé alheia, eventualmente você vai ter que responder judicialmente. Porque a liberdade de expressão, ela não é absoluta. E olha que a minha formação, ela tem parte nos Estados Unidos, onde a liberdade de expressão, ela é muito mais abrangente do que nós reconhecemos no Brasil. Razão pela qual eu acho que, apesar do vídeo ser ofensivo, ele não merece uma ação. Mas como eu falei, pela lei brasileira, há elementos que poderiam ensejar uma ação. Por que não farei? Porque não vou perder tempo com isso. Aliás, a oposição, ela está ajudando a igreja a crescer. Nunca se batizou tanto na Igreja de Jesus Cristo Santos nos últimos dias. Recentemente eu fiz um vídeo rebatendo uma moça que ela já foi missionária e ela se afastou da igreja. E agora ela tem um podcast que fala mal da igreja. Aí eu fiz um vídeo explicando por que as ideias dela não faziam sentido e não eram verdadeiras. Ficou ofendida. Encontrou um amigo advogado para me enviar uma notificação dizendo que eu deveria tirar o conteúdo da internet. Eu não tenho medo de processo. Eu sou advogado há uma década. Para mim, uma ação não tem problema, até porque eu estou coberto de razão ao mencionar as falsidades e explicar tanto as normas das redes sociais, né? Quando você vê lá tem a política e os termos de uso. Então, tanto os termos de uso do TikTok, do YouTube, do Facebook, do Instagram, permitem o fair use, ou seja, a citação, para que você elabore uma resposta ou crie um conteúdo em cima daquilo. Como a legislação brasileira de direitos autorais também permite a menção curta de certos trechos. Então eu estava pronto para ir brigar mesmo, se fosse necessário. Porém, ela me enviou uma mensagem no privado dizendo que a família dela estava desgostosa,
de ter visto ela ser exposta assim, estava criando um atrito familiar. Eu fiquei sensibilizado com a situação e removi o vídeo de todas as plataformas. Eu não quero nem atrair problema para a Central das Escrituras e eu não quero também atrair problema para a vida dela. Eu encaro pessoalmente, até estava disposto a colocar no meu canal e descer a lenha, mas também fiquei pensando que, embora ela se encontre hoje afastada da igreja, e é uma opositora declarada da igreja, né? Alguém que fala mal da igreja, que persegue a igreja, pode ser que eventualmente ela se arrependa e volte a si. E eu não quero, de forma alguma, aumentar as feridas que ela provavelmente tem, mas eu quero ser um conciliador. Então, ao mesmo tempo que é meu dever esclarecer a verdade e explicar o que está errado, eu não quero atacar a pessoa, entende? Eu quero atacar os argumentos e as histórias falsas que são levantadas, porque elas não procedem, elas não devem prosperar. Mas ao mesmo tempo quero dizer, olha, apesar de você ter falado tanta baboseira e realmente tentado me atacar e me ofender, eu não tô nem aí para isso. Somos irmãos e irmãs e você pode vir para a igreja e vai ser bem recebido. Então eu espero que, como efeito desse vídeo, mais um que se une aos vários vídeos contra a igreja, as pessoas tenham curiosidade sobre o viver cristão, sobre como é a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. E conheçam os missionários, leiam no site da igreja, procurem conteúdos na Central das Escrituras, vai procurar a verdade. Porque esses desenhos, esses conteúdos, programas, documentários, filmes que falam mal da igreja, eles não têm a verdade. Eles são mentirosos ou eles usam a verdade, mas manipulam de tal forma que parece uma aberração. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Aos membros da igreja, não se preocupem. Essas coisas vão continuar acontecendo, mas não vão impedir o progresso da obra. Se o seu próprio testemunho ficou fragilizado com alguma situação que você foi exposto, é hora de ler as Escrituras, de orar e de procurar respostas. Elas existem. Não fique satisfeito até achar as respostas que você precisa para ficar firme na fé. Se você é alguém que não conhece a igreja e que foi exposto a essas coisas, venha até nós, pergunte, fale com os missionários, tenta descobrir se realmente somos uma seita. Você vai perceber que somos cristãos, que seguimos Jesus Cristo. A igreja está entre aquelas que mais doa para a caridade. Bilhões de dólares são dados à caridade. Todo ano, a igreja ajuda seus membros a obter educação. Tem vários cursos, tem universidade, inclusive no exterior, para que os membros eles possam se aperfeiçoar. Que seita faz isso? Se nós fazemos lavagem cerebral, como é que nós promovemos tanto a educação secular e queremos que as pessoas sejam autossuficientes? Uma seita, na verdade, ela quer o controle mental de seus membros. Então não faz sentido. Um exame superficial não é suficiente, mas o mínimo de esforço que você coloca já vai perceber que esse tipo de vídeo é baboseira, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar sobre esse vídeo. Nem vou me debruçar muito sobre as alegações, porque como eu falei, já existe conteúdo no canal tratando sobre todas elas e é a tua responsabilidade pessoal buscar a verdade. Isso não pode ser terceirizado. E se nós temos a verdade, não vamos ser meninos inconstantes, levados em roda por qualquer vídeo do YouTube que apareça por aí, né? Parafraseando o que Paulo disse. Que nós possamos ser espertos, meus irmãos e irmãs. Tá bom? Obrigado por vocês terem enviado esse vídeo para que eu respondesse. E eu espero que vocês não parem aí. Ah, tem um vídeo ali, o Lucas vai responder. Não, vocês vão atrás vocês mesmos.
Tá com dúvida sobre o casamento plural? Vai atrás para entender. Tá com dúvida sobre, os homens só puderam receber o sacerdócio em 1978, os homens negros. Como assim? Isso faz sentido? Vai atrás. Tem que procurar entender as coisas que são difíceis, que são expostas assim. Você, não, peraí, deixa eu ir atrás. E tem material, tem coisa boa, dá para aprender. E quando o testemunho do Espírito Santo vem, estes momentos de exposição a alguma coisa que, eu não entendo isso, eles podem ser muito importantes para que seu testemunho cresça e fortaleça e você chegue num nível de conversão maior. Tá bom? Obrigado por assistirem e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.